pastor. Quero cumprimentar a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Dizer que para mim é uma alegria mais uma vez estar aqui, podendo pisar nesse altar, né? Nesse lugar santo, para falar da palavra de Deus. Essas últimas 2 semanas atrás, eu não estive muito bem, né? Passei pelo médico 2 vezes, e segunda-feira eu vou ter que ir no médico novamente, mas hoje eu estou de pé, estou aqui, estou bem, graças a Deus, para cumprir o mandato do Senhor. Estamos aqui com alegria e com fé para falar da palavra de Deus. Vamos curvar as nossas cabeças, nós falarmos com Deus, assentado mesmo. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu estou aqui na qualidade de seu filho para mais uma vez te agradecer pela vida e pela saúde e pela oportunidade de tu, Senhor, nos trazer na tua casa para juntos louvar e bendizer o teu santo nome. Não permita, meu Pai, que eu fale de mim, mas que eu venha falar movido pelo seu Santo Espírito. Então me unge com o poder do teu Santo Espírito, para que eu fale ungido pelo Senhor. Me abençoe e me proteja em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu, nessa noite, quero falar um pouco de vários profetas, heróis da Bíblia, que deixou um exemplo de fé, né, e de amor para nós. E um versículo que eu escolhi para a gente estar meditando em toda essa meditação foi Filipenses 4:13, que diz assim: tudo posso naquele que me fortalece, né? Então nós vemos que pela caminhada nossa, tudo aquilo que nós pedir, tudo aquilo que nós buscar, Deus tem nos fortalecido e tem nos abençoado, né? Então, a nossa caminhada é longa, e a nossa caminhada tem que ser com o nosso Senhor Jesus. Nós tem que, todas as nossas coisas, nós tem que focar no Senhor, amém? Eu escolhi falar primeiramente da rainha Esther. Quem foi Esther? Esther foi criada pelo seu tio, Mardoqueu, e ela sendo uma moça muito bonita, ela foi convidada a servir o harém do rei Assuero. Então seu tio Mardoqueu sempre estava ali na porta ali do palácio para saber a notícia da sua sobrinha. E um dos grandes do rei lá, o Naamã, não gostava de Mardoqueu e tentou, inclusive, matar Mardoqueu. Ele mandou até que construísse uma forca para Mardoqueu. Queria matar Mardoqueu, queria exterminar os hebreus. E Esther já era rainha, com a sua garra e com a sua fé. Seu tio falou para ela que através da a sensibilidade que Naamã tinha com o rei, ele tinha feito um tratado com o rei, e o rei não sabia que Esther era, fugiu o nome agora, era hebreia. E então, ele tratou o rei de exterminar os hebreus. E o rei, inocente, assinou aquele tratado, para os hebreus ser todos exterminados. Então os hebreus iam ser exterminados. Quando Mardoqueu, tio da rainha Esther, falou com ela, aí o que ela fez? Ela, com a sua fé, a sua sabedoria, imediatamente falou para ele que pedisse o povo hebreu todo
que ficasse sem comer durante 3 dias, jejuasse e orasse. E depois desse dia, depois no terceiro dia, ela ia estar na presença do rei. E não podia ir na presença do rei sem ser anunciado. A pessoa poderia ser morta. E assim ela fez. Jejuou durante 3 dias. E no terceiro dia, ela foi até a sala do rei. E quando o rei viu ela, o rei Assuero, ele espantou. Mas falou para ela: o que você quer, minha rainha? Até metade do teu reino, até a metade do meu reino eu posso te dar. Mas aí ela contou para ele o que estava acontecendo. O senhor não sabe, meu rei, que a minha nação vai ser exterminada? E contou para ele o que tinha acontecido. Aí ele ficou, sabe, o que ele poderia fazer? Naquela época, nem hoje, palavra de rei, palavra de presidente, não volta atrás, né? Aí ele traçou um plano com ela e Mardoqueu para eles poderem defender. E assim foi feito. Ele fez uma nova carta para eles se defender. Então todos os hebreus passou a ter arma e treinaram para eles se defender. E assim, com a fé de Esther, os hebreus não foram exterminados. Assim, irmão, é a nossa fé. Nossa fé não pode ser exterminada por qualquer coisa. Nós temos que ter o nosso foco em Deus, porque tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Em tudo que nós somos fazer, primeiramente nós devemos colocar na mão de Deus. Esther, com a sua fé, com a sua perseverança, salvou uma nação. Somos nós que estamos aqui hoje. Nós somos hebreus, nós somos israelitas, né? Então, através da sua fé, através da sua sabedoria, através da sua inteligência, ela salvou toda uma nação. E somos nós que somos representantes do Senhor. Então, nós devemos a Esther, a grandeza da mulher, né? É a sua fé por dirigir aquele povo perante o rei. Eu quero falar também um pouquinho de Sansão. Sansão, quando nasceu, ele nasceu com uma grande força. E ele era o homem para exterminar os filisteus. Era contra, e ele não era para unir com nenhuma das filisteias, não era para casar com mulher de outros povos. Então, os filisteus temiam muito Sansão. Sansão é muito grande guerreiro, exterminou muitos filisteus pela sua força. Na sua época, ele era o homem mais forte. Mas, infelizmente, ele encantou com uma mulher filisteia chamada Dalila, como se ele fosse enfeitiçado por ela, e virou a cabeça totalmente, até que ela tentava de todas as formas descobrir qual era o poder da sua força. E ele amava muito ela, mas ela até aquele momento, até descobrir qual era a força dele, ela não amava ele, porque ela era filisteia, estava interessada em ajudar a destruir ele. E ele inventou várias histórias para ela, dizendo aonde estava a sua força, se amarrasse ele, que fizesse isso, fizesse aquilo. E ela tentou várias vezes entregar ele ao soldado filisteu. Mas quando eles chegavam, aproximavam dele, ele arrebentava aquilo e fugia. Até que um dia, ele totalmente dominado por ela, falou para ela que sua força estava no cabelo. E aí ela foi e cortou o cabelo dele. Quando ele viu, ele estava com o cabelo cortado.
estava totalmente sem força. Então aquela força que vinha de Deus para ele não se misturar com outros povos, ele tinha perdido aquela força. Ele tinha perdido aquela bênção. Aí ele passou a sofrer na mão dos filisteus. Uma das primeiras coisas que eles fizeram castigando ele foi cegar ele. Ele passou a ser cego, passou a tocar aquele moinho que moía o trigo, sofrendo, porque ele não tinha força mais, sendo chibateado todo o tempo, eles zombando dele. Mas ele não perdeu a fé. Nós podemos passar por muitas dificuldades, todos nós temos, que faz parte, né, irmãos? Mas nós não podemos perder a nossa fé. E assim Sansão continuou, ali sofrendo na mão do filisteu. Mas eles esqueceram que o cabelo dele um dia ia crescer, como de fato cresceu. E a fé de Sansão, assim como o cabelo dele cresceu, a fé dele também cresceu novamente em Jesus, nosso Deus. E um dia, irmãos, como ele tinha sido nascido para guerrear e para destruir os filisteus, um dia estava reunido num templo todos os grandes, os governadores, rei filisteu, reunidos num templo, e mandaram chamar Sansão para ele zombar dele. E naquele momento, depois de ver o sofrimento de Sansão, Dalila já estava gostando dele, já tinha amor para com ele, arrependeu daquilo que ela tinha feito, sabendo que ele gostava tanto dela. Então, o que aconteceu? Pediram que levaram ele cego, né? Até o salão, e lá começaram a zombar dele. Cadê sua força? Cadê seu Deus? E ele, sabendo que a sua força tinha voltado, ele pediu Dalila que colocasse ele junto das duas colunas do templo, que ele queria derrubar aquele templo e acabar com aquelas pessoas, mesmo acabando com a sua vida. Mas Deus tinha renovado as suas forças. Então ela encostou ele naqueles dois pilares, e os filisteus viram ele fazendo força, começaram a zombar dele, achando que ele não tinha mais força. Aí ele, ainda gostando dela, pediu para ela que saísse de perto, que saísse para fora, mas ela não quis. E aconteceu que Deus renovou as suas forças e ele derrubou aqueles pilares, matando aqueles líderes filisteus. Então assim é a nossa fé, meu irmão. Muitos tentam às vezes matar a nossa fé, de todas as formas, às vezes falando que você não é de Deus, às vezes falando que você não tem dinheiro, às vezes querendo te desmerecer de uma forma ou de outra, tentando matar a nossa fé. Mas nossa fé está igual nós cantamos na canção, nossa fé está firmada em Deus. Nós temos que firmar a nossa fé cada vez mais em Deus e olhar para o alto. E Sansão, nessa hora, não pensou na sua cegueira, ele só quis voltar àquilo que Deus tinha posto no coração dele, que era defender o povo hebreu, era defender o seu povo. E ele, mesmo ele morrendo, mas ele defendeu o seu povo. Aí, pelo menos aqueles líderes, ele morreu pelo pecado que ele cometeu de unir com uma mulher que não era do seu povo. Mas ele destruiu também boa parte daquele povo também, que estava naquele tempo ali, morreram tudo junto com ele. Então essa é uma história da fé, né? De
dos nossos passados, que deixou escrito para nós ver como foi a fé desse povo. Eu quero falar também um pouquinho de Davi. Davi ainda adolescente, acho que era rapazote, né? Seus irmãos estavam tudo servindo na guerra e só ele pastoreava as ovelhas do pai. Mas um determinado dia, seu pai pediu que ele fosse até onde seus irmãos estavam acampados, para guerrear justamente contra os filisteus. Os filisteus sempre deram mais trabalho para o povo israelita, né? O povinho danado, né? Pediu que ele fosse levar alguma coisa, alguma previsão para os irmãos comer lá onde eles estavam acampados para guerrear. E quando Davi chegou lá, ele viu que o gigante que eles tinham, chamado Golias, estava desafiando o povo de Deus, falando palavras contra o povo de Deus, porque ele era muito forte. Às vezes ele conseguia matar até 10 homens de uma vez só, pelo tamanho da lança, da espada que ele usava. Ele tinha muita força. Então, os israelitas, mesmo tendo Deus no coração, mas tinha medo de enfrentar ele. E Davi, quando viu aquilo, ele andando para lá, para cá, na frente dos filhos de Deus, dos israelitas, e falando, profanando o povo de Deus, Davi ficou irritado, mesmo sendo ainda um adolescente. Davi falou: quem é esse incircunciso para tentar contra o exército de Deus? Eu vou pegar ele. Aí os irmãos dele falaram: você não pode, você não aguenta. Olha o seu tamanho. Nem na guerra você está servindo ainda. Mas ele era ungido de Deus, né, irmãos? Deus estava com ele. E nisso, irmãos, o rei ficou sabendo que Davi, mesmo sendo um jovem, mas era muito corajoso e queria enfrentar Golias. O que o rei Saul fez? Pegou a sua veste e vestiu Davi para ele lutar contra Golias. Mas Davi era tão pequeno e frágil que ele não aguentou as vestes do rei. Ele preferiu, acho que a sua bermudinha, né? Uma camisinha leve, pronto. E o que ele fez? Pegou o seu, para nós, fala, na Bíblia fala alforje, outros falam embornal, né? Ali tiracol ali. Escolheu umas pedras, essas pedras que foram escolhidas por Deus. E foi enfrentar aquele gigante que era tão temido pelos guerreiros, irmãos dele, guerreiros famosos, mas tinha medo de enfrentar Golias. E Davi não foi sozinho, porque Davi não foi enfrentar Golias sozinho. Davi foi enfrentar Golias com o Espírito Santo de Deus. Mesmo com aquela frágil, funda na mão, né? Que aquilo poderia estourar. O que podia acontecer com aquilo? Enfrentar um gigante com tanta armadura. Até o próprio Golias falou para ele: você vem me enfrentar, você acha que eu sou o quê? Cachorro? O que você acha que eu sou? Você vem me enfrentar desse tipo? Falou: você vem contra mim com espada e flecha, e eu vou contra você com a palavra de Deus. Aí estava o poder na mão de Davi, né, irmãos? E assim o que aconteceu? Eu creio que a maioria conhece o que aconteceu, mas nós estamos aqui, numa breve palavra, relembrando, né, o que Davi fez, para mostrar para nós o que a fé pode nos transformar. A fé nos transforma num gigante,
maior do que Golias. Porque Davi perante Golias não era um menino, era uma criança, né? E ele conseguiu derrotar Golias, né? Quando Golias veio para cima dele, ele lançou aquela funda e lançou uma pedra, que a palavra de Deus fala que aquela pedra cravou na testa de Golias e ele já caiu desmaiado para trás. O que Davi fez? Pegou a sua própria espada e degolou ele. Aí Davi já passou a ser um dos amados de Deus, porque os filisteus, para eles já tinham perdido a guerra, porque eles perderam o seu maior guerreiro, que era Golias. Aí Davi passou a ser o amado de Saul. Quando Davi foi ungido rei, ainda menino, estava pastoreando as ovelhas, e o profeta Samuel reuniu todos os irmãos de Davi na casa do pai dele. Olhava um, olhava outro, todos homens formados, fortes, já guerreiro. Perguntou, mas cadê? Acabou seu filho? Não, tem mais um, está no campo. Está pastoreando as ovelhas. Então chama ele. Quando Davi chegou lá, sujo, né? Está no campo, no meio das ovelhas. Eu acho que fedido, né? Mas aquele que era escolhido do Senhor. Aí Samuel ungiu ele rei. E desse dia em diante, ele passou a ser perseguido por Saul. A fé dele foi tanta que mesmo ele sendo rei, já ungido rei, às vezes quando Saul estava de bem, ele estava lutando ao lado de Saul. Quando Saul estava de mal, estava perseguindo, ele fugia. E ele aguentou durante 15 anos, até que Saul morresse, que ele não quis matar Saul. Ele teve várias oportunidades, mas ele não queria que ele matasse Saul. Ele tinha uma grande amizade para o filho de Saul, também para o Jonatas. Ele falou, jamais vou fazer mal para o seu pai e nem assumir o trono. E ele só veio assumir o trono depois que Saul e seu filho Jonatas foi morto na guerra. Então, irmãos, aí nós vemos a grandeza do Senhor na nossa vida. Não importa a nossa idade, não importa a nossa estatura, se nós estamos fazendo a vontade de Deus, se nós temos Deus no nosso coração, nós podemos fazer como Josué fez, que quando Deus falou para Josué, seja forte e corajoso, que eu jamais vou te abandonar, eu sempre estarei contigo. Deus não estava brincando, Deus estava falando sério. E Josué jamais perdeu uma batalha, porque sempre que ele ia para uma batalha, primeiro, eu creio que ele pensava em seu coração, tudo posso naquele que me fortalece. E numa dessas grandes batalhas que ele teve, irmãos, a fé dele era tão grande, que ele pediu para o sol parar, e o sol parou. Porque ele sabia que durante a noite, se escurecesse, eles iam perder a batalha. Então ele subiu até o monte e orou ao Senhor, e o Senhor parou o sol. E eles venceram aquela batalha. Então, é assim a batalha da nossa vida. Tem vezes que nós
guerria o dia inteiro, mas no pôr do sol nós temos a vitória, né? Porque assim as nossas lutas, à noite, né? Que às vezes o choro pode durar uma noite, mas pela manhã vem a alegria. Deus jamais nos desampara. Deus sempre está do nosso lado. Basta nós dar um passo para frente, porque Deus jamais nos desampara. Está sempre do nosso lado, sempre de braços abertos, a nos socorrer, a nos amparar, a nos dar força, nos dar sabedoria. É que eu tenho pedido ultimamente muito para Deus me dar força, que eu sendo um obreiro dessa maravilhosa igreja aqui, eu sendo evangelista, não só eu evangelista tenho a obrigação de evangelizar, mas eu como evangelista eu tenho que ser o primeiro. E ultimamente eu tenho andado com as minhas pernas muito fracas. Então eu tenho pedido ao Senhor que me dá força. Eu quero fazer alguma coisinha na minha casa e quero fazer na casa do Senhor também. Então é isso que nós devemos pedir a cada dia, que não importa onde nós estejamos. Eu tenho que estar num lugar certo para mim orar ao Senhor, para mim falar com o Senhor. Não importa, irmão. Você pode estar no banheiro, você pode estar onde você estiver. Você pode estar no alto, você pode estar no baixo. Não importa onde você estiver, pode estar frio, pode estar calor. Você pode falar com o Senhor que Ele vai te ouvir. Até em pensamento. Eu falo, às vezes eu não sou muito de abrir a boca. Eu falo muito com o Senhor em pensamento. Abraão, irmão, quando Deus fez aquela grande prova para ele, Deus primeiro prometeu para ele que ele ia ser pai de uma grande nação, que nem a areia do mar seria como a areia do mar, que não poderia ser contado. Se nós passar numa praia algum dia, até um caminhão de areia, você não dá conta de contar os grãos, quando dirá a areia do mar. Mas quando Deus pediu para ele que queria seu filho como sacrifício, ele jamais negou. Mesmo ele sabendo, ele só tinha Isaac, o único filho, que se fosse comigo, eu tenho 3 filhos, graças a Deus. Mas se fosse comigo, eu iria contestar com Deus. Mas Senhor, como que o Senhor fala que eu vou ser pai de uma grande nação, se o único filho que o Senhor me deu, o Senhor quer que eu sacrifique ele agora? Mas Abraão também pensou no seu coração: tudo posso naquele que me fortalece. E seguiu em frente aquela caminhada até o monte que era para ele sacrificar seu filho. Eu acho que foi uma das caminhadas mais difíceis de todas as caminhadas que Abraão teve. Foi 3 dias, irmãos, ele andando, e o menino Isaac sempre perguntava para ele: pai, nós temos aqui a lenha, nós temos isso, nós temos aquilo, mas aonde está o cordeiro que nós vamos sacrificar? E Abraão falava para ele: Deus proverá. Que Abraão, no seu íntimo, na sua grande fé, ele sabia que Deus não ia deixar de sacrificar seu único filho. Deus ia prover de uma maneira muito especial para ele, como proveu. Depois de 3 dias, eles chegaram ao pé do monte,
Abraão falou para o seu servo: fica aqui, que eu vou subir com Isaac até a montanha. E subiu lá em cima. Isaac ajudou ele a preparar o altar, preparou a lenha, armou aquela fogueira tudo. Isaac sempre olhando para um lado, olhando para o outro. Cadê o sacrifício? Sem saber que o sacrifício era ele, mas que o Senhor ia prover. E para ele também, ele ia ser inundado de fé. Ele era apenas um menino ainda, né? Um jovenzinho. Aí quando o pai dele, quando Abraão falou para ele: o sacrifício é você, meu filho. Ele jamais enfrentou seu pai. Ele aceitou. Ele sentou ali em cima daquele altar. O pai dele amarrou as mãos dele. E quando Abraão deitou ele, e quando Abraão arrancou da sua faca para sacrificar ele, um anjo do Senhor falou: Abraão, gritou em voz alta: Abraão, não faça isso. Eu já sei a fé que você tem. Eu já sei a sua integridade. Eu já sei o quanto você ama seu filho. Eu sei o homem que você é. Olha ali ao lado. Que ele olhou do lado, tinha um cordeiro engarranchado numa árvore. Aí, imediatamente, ele desatou a mão de Isaac e foi lá pegar aquele cordeiro e sacrificaram. Então, essa é a nossa fé, irmão. Nós não precisamos barganhar com Deus. Deus provê da onde nós menos espera. Abraão saiu de lá do acampamento com seu filho, pensando: mas eu vou sacrificar meu filho? Mas sempre que o menino perguntava para ele, ele falava: Deus proverá. E Deus proveu no momento exato. Então, jamais Deus deixa nós ser desamparados. Jamais Deus deixa nós, uma provação que nós não aguenta, Deus deixa nós passar. Porque Ele sabe que nós não aguentamos. Ele sabe que nós somos frágeis. Então, Ele tem um limite para nós. Por isso que tem aquela frase: o choro pode até durar uma noite, mas pela manhã vem a bonança. Pela manhã vem a alegria. E é isso que Deus quer na nossa vida. Noé foi também um homem de muita fé. Você já pensou, irmãos, Deus pedir para você fazer uma arca e não mandar? Você falar assim: mas, Senhor, aqui no bairro São Gonçalo eu só conheço 2, 3 carpinteiros. Não tem bastante carpinteiro aqui pelo tamanho da arca que o Senhor está me pedindo. Foram, irmãos, 100 anos de trabalho forçado. Trabalho de carpinteiro não é um trabalho leve. Ainda mais que ele é que tinha que tirar as árvores. Não, eu vou ali tem na perto de casa lá a madeireira Santa Cruz. Eu vou lá na madeireira Santa Cruz e compro a madeira do jeito que eu quero. Não. Ele e seus 2 filhos tinham que tirar a madeira, preparar ela, beneficiar ela para fazer a arca. Foi 100 anos de trabalho forçado. Agora pensa na fé de um homem desse. Ele não era para ser chamado também o pai da fé? Ele não é chamado pai da fé, mas pai de uma nação, que através de Noé começou uma nova nação, uma nova geração, porque aquela primeira geração se foi no dilúvio. Então nós vemos
ver e podemos aprender a cada dia, qualquer parte da Bíblia que nós abrir, que nós encontrar um nome desse, nós ver a fé desses homens e mulheres também de Deus, né? Quando nós falamos de mulher, podemos falar de Ana, a fé que Ana tinha, porque Ana era mulher e seu marido tinha 2 mulheres. A outra tinha filho e ela não tinha. Então ela era muito zombada por não dar filho para seu marido. Penina ria dela o tempo todo, falava as coisas para ela, porque ela não podia dar filho. Então, todo ano, ela subia ao templo para oferecer holocausto e orar ao Senhor. Isso, irmãos, foram 20 anos ela orando, pedindo a Deus que desse para ela um filho. E quando Deus deu um filho muito abençoado, porque ela pedia para o Senhor um filho para abençoar a casa do Senhor, para que esse filho fosse abençoador. E realmente foi. Assim que ela desmamou ele, ela já levou ele e entregou no templo. Ele cresceu dentro de um templo servindo ao Senhor, que é o profeta Samuel. E depois do profeta Samuel, ela teve mais 3 filhos ainda. Ela foi muito abençoada. Mas por quê? Pela sua perseverança, pela sua honestidade com Deus, pela sua capacidade de não brigar, por aguentar. Assim fez ela e ela foi vencedora. José, irmãos, quando foi vendido para os seus irmãos, ele foi tentado de várias maneiras. Primeiro, ele foi jogado numa prisão, aonde naquela prisão ele pôde também ajudar as pessoas, trabalhando e com fé em Deus. Foi um homem de muita fé também. E quando Potifar levou ele para sua casa, a casa de Potifar prosperou, porque José cuidava de tudo. Mas até que aconteceu aquele fato da mulher de Potifar dar de cima de José e ele não aceitar, por causa da fé dele em Deus. A fé dele foi maior do que tudo, e a fé dele fez ele o grande homem que ele se tornou no Egito. E na prisão mesmo, depois dele ser julgado, mesmo inocente, ele foi colocado na prisão, e ali na prisão, Deus deu o poder para ele revelar sonhos. Os primeiros sonhos que ele revelou foi daqueles dois copeiros do rei que tinha ali. Tinha 2 copeiros do rei presos. Ele sonhou que eles sonharam que estava servindo o rei. Um sonhou que estava servindo o rei, e o outro sonhou que nas coisas que ele levava, vinham os pássaros e comiam. E eles descobrindo que José poderia interpretar sonho, aí eles perguntaram: você pode falar para nós o que é o nosso sonho? E José falou: um de vocês vai voltar a servir o rei,
e o outro vai ser morto. E assim aconteceu. Mas para aquele que ia voltar a servir o rei, ele falou: o dia que você tiver a oportunidade, fala de mim, o faraó. E aconteceu que o faraó também teve um sonho. E nesse sonho, ele perturbou muito, ficou muito perturbado. E ele chamou aqueles astrólogos, os magos que tinha no seu reino, e nenhum deles puderam contar o sonho que o rei teve. E quando aquele seu servo, servindo ali o rei, falou: eu conheço uma pessoa que está na prisão, que ele pode contar seu sonho. Ele pode desvendar seu sonho, Senhor. Imediatamente, o rei mandou que tirasse José da prisão e levasse até a presença dele. Muitas vezes, irmãos, a maioria das vezes na nossas vidas, às vezes, o pecado quer nos aprisionar, quer nos afastar de Deus. Mas nós não podemos permitir. Nós temos que ser forte e corajoso, como Josué foi. Ser temente, como Abraão foi. Ser forte, como Davi foi. E assim, nós temos uma caminhada com Deus. E essa caminhada é rumo a Canaã celestial. Aí, irmãos, quando José chegou até o rei Faraó, ele perguntou para o rei o que o rei tinha sonhado. O rei falou para ele que tinha sonhado com 7 espigas de milho. E essas espigas, muito bonita, muito frondosa, muito cheia, né? Aquela espiga bem viçosa mesmo. E parecia 7 espigas feinha, e aquelas 7 espigas devorava aquelas 7 espigas bonitas. E depois o rei sonhou com 7 vacas magras e 7 vacas gordas. As magras engoliam as gordas. Então o rei ficou transtornado e ninguém poderia contar o que era aquele sonho. Aí José falou para ele: seu sonho, Senhor, vai ser 7 anos de bonança, 7 anos de muita fartura, e depois vai ter 7 anos de seca. Então o senhor tem que guardar agora, produzir bastante, e depois guardar, porque vai ter 7 anos de fome no Egito e nas suas redondezas. Aí daquele momento em diante, o rei já entregou um anel para ele, e você falou: você vai ser o governador do Egito. Você vai cuidar de tudo para mim. Naquele momento, José passou a ser, depois do rei, a pessoa mais importante. E hoje, para o Senhor, eu sou importante, você é importante, cada um de nós é importante. Nós somos muito importantes para o Senhor, meus irmãos. O que adianta nós ganhar o mundo inteiro e perder a nossa salvação? Por isso que nós somos importantes para o Senhor. E que essa importância que nós temos para o Senhor venha fazer com que nós cresçamos em espírito e em verdade cada dia. Que nós sabemos que o nosso Deus está cada dia, cada vez mais, buscando os adoradores. E adoradores que adoram em espírito e em verdade. Que o Senhor possa abençoar
a cada um de vocês que está aqui nessa noite. Que nós possa ser reavivado cada vez mais a nossa fé dentro do nosso coração, para que nós possamos ser cada vez mais verdadeiros adoradores de Deus. E que o brilho do Senhor e a face do Senhor brilhe sobre vocês e te dê a paz, muita saúde e felicidade. É a minha oração por cada um de vocês nessa noite. Amém?